Olá, pessoal! Sabe aquelas questões de contrato em direito civil que sempre aparecem nos concursos e parecem que foram feitas só para confundir a gente? Pois é, hoje a gente vai desvendar os pontos mais críticos do Código Civil sobre esse tema. Todo este nosso bate-papo é baseado no material incrível do projeto ENAC Turbo, uma criação do professor doutor Marcelo Lessa. O nosso objetivo aqui é bem simples: pegar o que parece complicado e transformar em algo claro, direto e, o mais importante, fácil de lembrar na hora da prova. Vamos nessa? Para começar, vamos direto para um dilema. Imagina a cena. Sua casa, infelizmente, está pegando fogo. De um lado, tem aquela sua TV novinha que você ralou para comprar. Do outro, um quadro super valioso que um amigo te emprestou. O tempo é curto, só dá para salvar uma coisa. E aí? O que você faz? A nossa intuição pode gritar uma resposta, mas o direito civil, ele tem um caminho bem específico para isso. E é exatamente esse tipo de detalhe que separa quem acerta de quem erra a questão. Guarda bem essa imagem na cabeça porque a resposta para ela é a chave de tudo que a gente vai ver hoje. O nosso roteiro de hoje é bem direto ao ponto. Primeiro a gente vai, claro, resolver aquele dilema do empréstimo. Depois, vamos mergulhar nos diferentes contratos de serviço para não confundir mais. Em seguida, um momento crucial, as regras de ouro, com os números e prazos que precisam estar na ponta da língua. E no final, a gente faz aquela síntese estratégica para amarrar tudo e garantir a memorização. Ok, para a gente finalmente entender a resposta daquela história do incêndio, a gente precisa primeiro dominar a diferença entre os dois tipos de empréstimo que o Código Civil traz. É uma distinção que parece sutil, mas que muda completamente o jogo sobre quem assume o risco se algo dá errado. Primeiro tipo, o comodato. A palavra-chave aqui é uso. Pensa assim, é quando alguém te empresta algo único, que não dá para trocar por outro igualzinho, como aquele quadro do nosso exemplo ou as chaves de um apartamento específico. A pessoa que pegou emprestado vai usar e no final tem que devolver exatamente a mesma coisa. O ponto mais importante é que a propriedade do bem nunca sai das mãos do dono original. Agora, do outro lado da moeda, a gente tem o mútuo. Aqui, a palavra mágica é consumo. O objeto é fungível, que é o jeito chique do direito de dizer que ele pode ser substituído. O melhor exemplo é dinheiro. Se alguém te empresta R$ 100, você não precisa devolver a mesmíssima nota, certo? Você vai gastar, consumir aquele dinheiro e depois devolver outros R$ 100. E aqui está a grande virada. No mútuo, a propriedade da coisa é transferida para quem pegou emprestado. E essa diferença de propriedade define tudo quando o assunto é risco. A regra geral é, no comodato, se a coisa se perde, o prejuízo é do dono. Faz sentido, né? A coisa ainda era dele. Já no mútuo, como a propriedade foi transferida, o risco passa a ser de quem pegou emprestado. Parece bem lógico, mas é justamente no comodato que mora a exceção, a pegadinha que resolve o nosso dilema inicial. E aqui está, o grande finale do mistério do incêndio. O artigo 583 do Código Civil é a carta na manga. Ele diz basicamente o seguinte: se no meio de um perigo, como um incêndio, a pessoa que pegou o quadro emprestado, ou seja, o comodatário, decide salvar a sua própria TV em vez do quadro, a responsabilidade pelo prejuízo virá dela. O risco se inverte. Ela vai ter que pagar pelo quadro, mesmo que a culpa não tenha sido dela. É a lei dizendo que a lealdade, nesse caso, tem um preço. Então, para fixar de uma vez por todas, comodato é para usar, transfere a posse de algo único e se devolve o mesmo bem. O risco, em regra, é do dono. Já o mútuo é para consumir, transfere a propriedade de algo substituível e se devolve um equivalente. O risco é de quem pega. Entender essa tabela é a base para não cair em nenhuma armadilha de prova. Beleza, já entendemos tudo sobre empréstimo de coisas. Agora, vamos mudar o foco e falar dos contratos que envolvem fazer coisas. Vamos ver as diferenças cruciais entre locação, prestação de serviço e empreitada, que é outro trio que as bancas adoram misturar. Vamos começar pela locação, o famoso aluguel. Imagina a situação: alguém aluga um imóvel por 2 anos, mas no meio do caminho o dono resolve vender. O novo proprietário é obrigado a respeitar o contrato de aluguel até o fim? A resposta é: depende. E aqui está o pulo do gato. Não basta ter uma cláusula no contrato dizendo que sim. Para o inquilino ter essa segurança, o contrato de locação precisa estar registrado na matrícula do imóvel. É o registro que dá publicidade e força contra terceiros, como o novo dono. E a prestação de serviço? Essa é mais tranquila. Pensa nela como a regra geral que abraça todo tipo de trabalho que não tem vínculo de emprego, que não se encaixa na CLT.
É o contrato do freela, do médico, do advogado, do profissional autônomo. A característica principal aqui é a ausência de subordinação. E para fechar o trio, a empreitada. No contrato de empreitada, o foco não é no tempo trabalhado, mas no resultado final, na entrega da obra. Alguém é contratado para entregar uma casa pronta, por exemplo. O empreiteiro tem total autonomia para executar o serviço e, claro, assume os riscos de entregar aquele resultado pelo preço que foi combinado. Mas e se acontece um problema no meio da construção? Uma chuva forte destrói parte do material. Quem arca com o prejuízo? Na empreitada, a resposta depende de uma pergunta muito simples: quem forneceu os materiais? Se foi o próprio empreiteiro que comprou tudo, o que a gente chama de empreitada mista, o risco é todo dele até a entrega final. Agora, se foi o dono da obra que deu os materiais, a empreitada de lavor, o risco corre por conta do dono. É uma lógica bem direta que resolve um monte de questões. Certo. Agora, vamos para aquela parte que exige pura e simples memorização. São os prazos, os números que mais caem em provas sobre esses contratos. Vamos passar um por um para não ter erro. Primeiro número para tatuar na mente: 4 anos. Esse é o prazo máximo, o teto, para um contrato de prestação de serviço. O motivo disso é muito sério, é uma questão de ordem pública para impedir qualquer situação de trabalho que se pareça com servidão. A lei é clara: deu 4 anos, o contrato acaba. Ponto final, mesmo que o serviço ainda não tenha terminado. Segundo número, 2 anos. Esse aqui tem a ver com o aliciamento. Pensa na cena. Uma empresa vai lá e rouba um prestador de serviço que tinha um contrato por escrito com outra. A lei diz que essa empresa que aliciou vai ter que pagar uma indenização para a empresa que foi prejudicada. E o valor dessa indenização é o equivalente a 2 anos do que o prestador receberia. É uma forma de proteger a estabilidade dos contratos, entende? Terceiro número importantíssimo: 5 anos. Em um contrato de empreitada de grandes construções, esse é o prazo de garantia pela solidez e segurança da obra. É uma regra que protege toda a sociedade. Por isso, esse prazo de 5 anos é irredutível. Não adianta colocar no contrato que a garantia é menor, não vale. E coladinho nos 5 anos vem um outro número fatal: 180 dias. A regra é a seguinte: a partir do momento em que o defeito na construção aparece, dentro daquele prazo de 5 anos de garantia, claro, o dono da obra tem exatos 180 dias para entrar com a ação na justiça. Esse é um prazo decadencial, ou seja, se perder, já era, perde o direito de reclamar. Ufa! Vimos bastante coisa, né? Então, para fechar com chave de ouro, vamos fazer aquela revisão estratégica, passando pelos pontos mais críticos, aqueles detalhes que fazem toda a diferença na hora de marcar o X no lugar certo. Então vamos lá, o que a gente não pode esquecer de jeito nenhum. Primeiro, comodato e mútuo são contratos reais, ou seja, só existem de verdade com a entrega da coisa. Segundo, no incêndio, salvar o seu bem em detrimento do bem emprestado gera responsabilidade, é a inversão do risco no comodato. Terceiro, na locação, o que protege o inquilino contra a venda do imóvel é o registro, não só a cláusula. E por fim, os prazos de 4 anos para serviços e de 5 anos para construções são de ordem pública, inegociáveis. Dominar esses pontos coloca qualquer pessoa na frente da concorrência. E claro, vale sempre lembrar que toda esta análise que fizemos hoje foi construída com base nos guias de estudo do projeto ENAC Turbo, todos de autoria e mentoria do professor Dr. Marcelo Lessa. É um material de altíssima qualidade para quem quer aprofundar nesses e em outros temas com total segurança. E para fechar, eu queria deixar uma reflexão no ar. Uma coisa é a gente saber a regra, ler o artigo da lei. Outra, bem diferente, é conseguir lembrar dela e aplicá-la corretamente, com todas as suas exceções, no meio da pressão da prova. É essa habilidade que, no fim das contas, separa quem está apenas estudando de quem vai ser aprovado. Pensem nisso.